Uou! Eu genuinamente não sei porque eu comecei dessa forma. Só estava escrito no roteiro aqui, entrar de forma dramática. Eu acho que foi uma forma dramática bastante. Bom, como vocês podem perceber, eu sei outro daqueles vídeos estilo o último que eu fiz sobre os AUs Ben 10, onde eu não estou com um roteiro pré-escrito completamente. Eu só separei alguns tópicos que eu quero falar sobre hoje, eu vou improvisar tudo que eu tenho que falar. Então, provavelmente eu vou acabar me enrolando também. E, como vocês podem perceber, eu estou gravando isso não à noite, como eu sempre gravo, mas de manhã. Então é bem capaz que vocês escutem algum barulho de gente passando pela rua, pássaros cantando que nem agora, cala a boca, pássaro do caralho. Ou então vocês podem escutar cachorros latindo, ou então motos passando. São ossos do ofício. E bom, o tema que eu tenho para falar hoje é algo que é bem popular dentro da internet e que é bem popular principalmente em grupos de cultura geek, que é basicamente a cultura de power scaling, que é basicamente como você está vendo no título, porque você não é burro, que é a cultura de power scaling, que é algo que é principalmente difundido na cultura geek, assim, nesses grupos de... E que é basicamente você comparar dois personagens e ver qual deles venceria numa batalha, ver qual deles é mais forte e tal. Basicamente, qual que seria a origem disso, do que se trata exatamente, por que que eu considero que isso tá chato já. Bom, isso a gente vai ver durante o vídeo, então roda a vinheta! Bom, sabe quando você é criança e você tá na escola, assim, ou na rua, brincando com os amigos, e vocês começam a ter alguma discussão sobre qual personagem venceria numa luta, seja dois personagens que vocês gostam, assim, ou dois personagens que vocês acabaram de criar, e eventualmente, caso seja a segunda opção, eventualmente sempre vai acabar chegando no ponto de vocês vão começar só numa disputa de quem consegue falar os números mais altos, ou então, ou eventualmente, alguma hora vocês vão chegar no infinito. E depois que você passa do infinito, vocês vão começar infinito vezes infinito, infinito vezes infinito vezes infinito, e etc. A cultura de power scaling se popularizou muito, principalmente na internet, onde gerou muitas discussões envolvendo qual personagem ganha de tal, qual personagem é mais forte, qual a extensão do poder dele. Muitas obras que seguem esse conceito de power scaling acabam caindo na magia do power creep. O que é o power creep? É basicamente uma fenda de poder na sua obra. Quando vocês têm uma separação imensa entre um ponto da obra e outro, que o meio dela é separado por um power creep imenso. Um exemplo muito bom disso é Dragon Ball, onde a cada saga nova eles criam um power creep imenso que separa, tipo, cada vilão é extremamente muito mais poderoso do que o último, só que os personagens secundários não conseguem acompanhar essa evolução de poder e acabam ficando para trás e se tornam irrelevantes eventualmente. E bom, para você entender qual o problema do power creep exatamente, imagine que você está acompanhando um anime que respeita muito a lógica dele. E em uma temporada, o personagem, ele dá o soco com toda a força dele e destrói uma rocha. Isso é tratado como algo foda. Pô, o cara destruiu uma rocha com um soco. O cara é pica, tá ligado? Aí, na temporada seguinte, esse mesmo personagem, ele destrói uma cidade inteira com um soco só, como se não fosse nada. Isso é um power creep, é uma escalação de poder imensa. E bom, falar nessa escalação de rocha para cidade, eu tenho um tópico que eu realmente não aguento mais, porque eu odeio esse tipo de escalação. De tipo, esse personagem aqui é tier cidade. Opa, abacaxi da edição aparecendo aqui rapidinho e eu sei que eu parei no pior frame possível, não precisa me falar. E bom, eu só queria fazer um adendo aqui sobre algo que eu acabei de ver na edição. Esse site aqui que eu achei sobre tiers de distribuição, que eu tava falando aqui sobre o tier de cidade, eu descobri que tem dois personagens nesse mesmo tier que é um tanto inconsistente. Temos daqui no tier cidade Yuji Itadori, do Jujutsu Kaisen, e o fodendo King Kong. Tier país, tier continente, tier planetário, vai tomar no... E por que eu não gosto disso? Pô, primeiro, é idiota, tá? Você sumarizar a gama de habilidades de um personagem simplesmente por quanto ele consegue destruir num ataque só, é idiota, tá? E segundo que você não sumarizar o personagem a um nível de destruição, não vai te ajudar em nada no combate. Se você quisesse expor os feitos dele de destruição, você exporeria os feitos de destruição que ele mostrou na obra, e não simplesmente faria uma suposição baseada, na maioria das vezes, em porra nenhuma, para poder colocar ele num nível e dizer, se esse personagem aqui tá num tier de destruição acima, logo ele é mais forte. Discussão encerrada.
E essas discussões de power creep e power scaling, sempre com tease assim, sempre acabam de uma forma muito estúpida, porque sempre existe algum tipo de exaltação e discussões desnecessárias sobre o poder de personagens, onde a maioria das pessoas nunca nem viu a obra, mas simplesmente defende porque viu edits de TikTok e outras pessoas falando como esse personagem é forte. Então, logo, esse personagem é forte, né? Mas aí sempre acaba tendo esse tipo de exaltação como se o personagem fosse Deus, sendo que eles só não são tão legais assim. Eles só são quebrados, porque o autor provavelmente não sabia escrever. E quando a gente fala de power scaling, a gente chega num tema que todo mundo estava pensando. Eu pensei, você pensou, todo mundo aqui pensou. Eu vou mijar na lua! Que são basicamente quem ficou conhecido na internet por essa cultura de power scaling e por que tornou ela irritante, que são a fanbase de Dragon Ball. Porque a fanbase de Dragon Ball ela é bem conhecida na internet, principalmente por serem irritantes. Porque eles constantemente insistem em dizer que o Goku é mais forte que tal personagem, que o Goku vence tal personagem, que o Goku que o Goku sola, que o Goku... Ai, mas o Goku nem precisa se esforçar. O Goku na forma base destrói esse personagem, porque o Goku na forma base pode destruir uma galáxia. Os fãs de Dragon Ball, 90% desses caras nunca viu o anime. Ele só se baseia na opinião dele baseada em resumos e comparação de poder feitas na própria internet por outras pessoas que provavelmente também não viram. Esse tipo de informação sempre acaba trazendo certa intriga e essa diferença de poder na forma que Dragon Ball é tratado, porque... Tá ligado? Dragon Ball sempre tem esse power creep insano, onde a cada temporada os personagens escalam de forma absurda, a ponto que, é o personagem que antes tinha um poder para destruir um planeta, agora ele é comparado a um inseto, pelo menos que tem agora, tá ligado? Só que isso não é retratado de forma prática na obra, são só menções. E essas menções estão suficientes pros mama-saco aí, ficarem toda hora falando, é o Goku, a forma base de só esse personagem aí. Chegou um ponto onde a pessoa começava a nerfar o Goku, não pra dar uma chance de verdade, mas mesmo pra poder exaltar ainda mais o Goku e dizer, o Goku com um braço só pode destruir esse personagem. O Goku cego pode destruir esse personagem. E chegou um ponto onde a gente chega numa parte que já ficou ridícula. Eu achei essa thumbnail, que é basicamente Goku cego, doente, cansado, sem nenhum dos membros, venceria o Naruto? E a resposta do vídeo é sim, tá? Quando você faz as invitações para ver qual personagem... Quando você pega a forma mais forte do personagem e a forma mais fraca do outra, obviamente que esse é o intuito de dizer que a forma mais fraca desse personagem pode vencer a forma mais forte do outro. E mesmo que o Goku perdesse nessa discussão, os fãs logo iam dizer, mas se ele fosse normal, ele venceria. Tá ligado? Não tem por que você fazer esse tipo de coisa, porque sempre vai dar o mesmo resultado no final. Isso é só feito para poder sustentar o ego de pessoas na internet, que simplesmente não consegue achar nada melhor para fazer, a não ser dizer que o personagem que elas gostam é mais forte que outro. Isso é um ponto que a gente acaba entrando também. Porque muitas dessas comparações de poder são baseadas em favoritismo. Onde o personagem fala, eu gosto mais desse personagem, então ele é mais forte. Não, isso não é lógica. Onde muitas pessoas também gostam de personagens por eles serem mais fortes. E eu vou chegar um pouco mais nesse tema depois. E muita gente, tem esse fanatismo, tem esse favoritismo, e o que acaba beneficiando esses personagens numa discussão. Então, power scaling na internet, na maioria das vezes, se baseia em qual é o seu personagem favorito. E aí, vendo isso, a internet começou a tentar atacar os fãs de Dragon Ball e de pegar vários personagens com poderes tão absurdos quanto ainda mais, que são ainda mais quebrados, ainda mais mal escritos, e dizer que eles vencem o Goku. O que não resolveu o problema, só deixou o problema ainda pior. Porque agora, ao invés de pegar esses personagens que são ultra super poderosos e colocar eles pra lutar entre eles, o parâmetro de comparação vai ser sempre o Goku. Entendeu? Porque o Goku é pedra e papel ganha de pedra. Foi uma metáfora, gente. O que chega no próximo tópico, que é basicamente os cálculos exagerados. Que basicamente pessoas pegam cenas ultra específicas e usam aquilo para poder usar de comparação, fazer cálculos completamente tirados do rabo, então pegar um número exagerado aí para definir a força de tal personagem. Isso é extremamente irritante, porque,
Você pode estar comparando cenas ultra específicas se baseando em leis da física, que não, essas leis da física não se aplicam para tal cena. Não é porque um ataque é feito de luz, ele brilha, que ele tem a velocidade da luz. Isso deveria ser algo óbvio, mas eu não sei porque tanta gente acha isso. Olha o mangá, ele é feito numa escala muito pequena, e isso acaba deixando a cena muito compacta, ou seja, os personagens têm que estar sempre comprimidos nessa cena. E aí eles pegam essas cenas e usam como comparação, porque eles ficam contando pixels para comparar distância e velocidade. Não é assim que deveria ser. Contar pixels não vai te ajudar em nada nessa discussão. Você só parece idiota! Eu me exaltei. Eu acho que eu vou ficar com a garganta fodida até o final desse vídeo agora por isso. Esses cálculos exagerados sempre acabam sendo sustentados por as famosas hipérboles e falácias, o que me leva a outro ponto. Sempre que tem essas discussões, eventualmente você vai achar pelas de animes, mangás, desenhos, seja lá o que for, e especialmente quadrinhos. Quadrinhos não são uma fonte confiável de power scaling, porque eles são inconsistentes. Porque você repara, sempre que você pegar uma comparação de poder entre personagens de quadrinhos, eles vão sempre pegar os maiores feitos do personagem específico. Só que isso não se aplica aos quadrinhos direito, porque os quadrinhos eles não são feitos por uma pessoa só. Eles são feitos por várias pessoas que adotam regras diferentes para esse personagem. Então, se numa edição de tal escritor, o Flash consegue percorrer 29 universos em menos de um segundo, na edição seguinte, o Flash não vai conseguir reagir a uma bala de uma pessoa atirando nele. Ou então o Flash vai escorregar no gelo do Senhor Frio. E tá esse tal ponto, é idiota esse conceito. Pô, um que realmente sofre isso é o Superman, porque o Superman tem várias encarnações e cada uma delas ressalta algo diferente. Tipo, numa encarnação do Superman, de tal escritor, ele vai dizer, o Superman ele é mais rápido que o Flash. Ou então em outra run de outro autor, ele pode dizer, o Superman é muito forte. Só que essas runs, elas são opostas porque elas retratam coisas diferentes e não retratam a outra da outra obra. Só que quando você faz o Power Scale, eles mesclam essas coisas e colocam como se fosse o mesmo personagem, fazendo um Frankenstein de feitos absurdos. Então assim, se você quer comparar poder de personagens de quadrinhos, pegue uma versão específica para comparar. Porque eu já vi gente até pegando feitos de versões de universos alternativos para poder sustentar a versão original. Tipo, não, o Superman do Injustice não é aplicável pro Superman da continuidade original. Porque são dois Supermans completamente diferentes, com níveis de poder completamente diferentes. Então, se você... Outros personagens que são realmente inconsistentes de você falar sobre em Power Scaling são personagens de desenhos animados. Por quê? Pessoas na internet de Power Scaling tem a simples concepção de, se é um personagem de desenho, logo ele tem Toon Force. Não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca, meu amigão. Por quê? O personagem de Toon Force é um poder que é basicamente você manipular a realidade por nenhum desenho animado. Só que não é porque um personagem faz algo de desenho animado que ele tem Toon Force. Por quê? Pra você ter Toon... O único personagem que realmente tem Toon Force é o Máscara. Porque ele realmente faz coisas absurdas assim, ser tratado como um nível de poder. Agora, desenhos animados tipo o Pica-Pau não tem Toon Force. Ele faz coisas porque é um desenho animado. E tipo... Se o Pica-Pau tivesse Toon Force, ele seria muito apelão, mas não, o Pica-Pau ele constantemente apanha no próprio desenho dele. O Tom e Jerry constantemente apanham no próprio desenho dele. Isso não é aplicável com níveis de poder, tá ligado? Então, não coloquem personagens de desenhos que não se levem a sério numa discussão, só por Toon Force, tá? Quando eu volto para aquele tema original de personagens criados, eventualmente você chega em infinito, vezes infinito, vezes infinito, e aí chega num outro ponto, que é basicamente você cria seus próprios personagens. Personagens OCs, principalmente, quebrados, que basicamente têm habilidades tiradas do rabo, habilidades ultra absurdas por serem absurdas, simplesmente porque a pessoa quer sustentar o ego dela, dizendo que o personagem dela é mais forte do que outro. Eu já falei isso no último vídeo, inclusive, sobre Dragon Ball AF, quando pessoas criavam transformações horrorosas do Photoshop e botavam feitos absurdos só para poder sustentar o ego delas e dizer que a transformação dela é mais forte do que a transformação de outra pessoa. Esses OCs normalmente são feitos sempre com Um exemplo muito bom que eu tenho pra vocês é o God Dark, que é basicamente um personagem feito assim, um OC no TikTok, que basicamente eu não vou nem listar os poderes dele, porque eu ficaria um vídeo inteiro listando cada poder dele.
Mas se você quer ver quantos poderes ele tem, vai lá ver. Ou então simplesmente abre uma wiki sobre poderes, porque todos eles vão estar lá. Porque o personagem tem literalmente todo tipo de poder que você possa imaginar e imunidade a qualquer coisa que você possa imaginar. A gente sempre vê pessoas na internet romantizando esse tipo de poderes altos, personagens que podem destruir o universo e tal, nível multiversal, Um personagem ter um nível de poder alto, uma escala de poder alto, um universo ter uma escala de poder muito alta, equivale a uma boa história? Equivale a uma luta bem construída? Não, eu não diria isso. Porque você consegue reparar muito bem que muitos animes que caem nessa armadilha de nível de poder absurdos, a luta sempre acaba ficando um tanto sem graça com o tempo. Porque ou, se apenas um personagem for muito mais apelão que o resto, não vai ter graça ver ele lutando. Ele só vai, tá ligado? E morreu. E aí quando você tem muitos personagens poderosos, assim, que sai destruindo o planeta a cada golpe e tal, vai ficar ficando empobrecido, tá ligado? Porque você não vai ter tantas possibilidades pra usar os seus arredores. Então, muitas vezes, lutas de escalas pequenas, quando você compara Dragon Ball mesmo, Dragon Ball no começo usava muito de artes marciais nas lutas deles, usava muita coreografia elaborada, e aí chegou um ponto assim que tipo, essa coreografia ficando cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais pobre. E aí, tipo, chegou um ponto onde o personagem estava só, tipo, soltando 1 milhão de golpes, assim, um no outro, assim, numa velocidade instantânea, assim, porque pra demonstrar que eles são muito rápidos, então eles não precisam animar os personagens se movendo, porque eles estão se movendo muito rápido pra gente. Ou então é só uma disputa pra ver quem solta mais brilho. Que basicamente Dragon Ball Super, o anime inteiro, virou basicamente isso, um ponto. Atualmente, parece que eles tentaram abaixar um pouco esse nível de destruição, só que agora não faz mais sentido, porque o Goku tá ainda mais forte. Mas aí tá lá o seu Salvador, o Senhor das Hipérboles, a falácia, sendo atropelado por um trem. O trem agora é multiversal também? Igualmente, escalas menores te dão mais liberdades para poder brincar com habilidades diferentes e tal. Porque no Dragon Ball, muitas habilidades diferentes são desperdiçadas por simplesmente um personagem ser mais forte do que o outro. O Majin Buu literalmente consegue transformar os outros em chocolate, é uma habilidade muito roubada. Mas aí o que acontece? Ai, o Vegito ele é tão forte que ele consegue lutar na forma de chocolate ainda. Porra, você estraga completamente a parada do cara. Oi, tudo bem? É que só aparecendo aqui de novo para fazer mais uma intermissão, porque eu queria relembrar uma situação aqui que encaixa muito bem nesse contexto. Durante a saga Buu, os Guerreiros Z, e com Guerreiros Z eu me refiro aos únicos 3 Guerreiros Z úteis, eles vão até a casa do Babidi para poder enfrentar ele e impedir que o Majin Buu desperte, então eles enfrentam vários inimigos. Dentre eles temos Yakon, que enfrenta o Goku, e o poder do Yakon é basicamente absorver a energia do Goku. Aí você pensa, nossa, agora o Goku vai ter que pensar em uma forma engenhosa de vencer esse oponente, criativa, sem depender do seu poder bruto, então usar suas artes marciais e conhecimentos que ele tem desde a infância foi construído e... Ah não, esquece, ele só solta mais energia e o bicho explode. O ápice da ficção. E tem várias histórias que tipo, se beneficiam de níveis de poder alto e tem várias histórias que se prejudicam quando adotam um nível de poder alto. Por exemplo, histórias que se beneficiam de níveis altos, One Punch Man. One Punch Man é sobre o Saitama, que é um cara que destrói tudo. E o Saitama não é um personagem que foi feito pra lutar com os personagens da ficção, não. É pra mostrar, tipo, pra gente tirar saco desse personagem, mostrar, tipo, olha como é bosta você ser um cara super ultra poderoso. Nossa, nada tem graça mais. Quando eu falo tudo isso, eu quero chegar numa conclusão de, tipo, eu aceito discussão, tá ligado? Discutir encontros entre dois personagens fictícios que não são da mesma obra, ou então dentro da mesma obra, é muito interessante, porque deixa você criar uma construção muito maior dos universos na sua cabeça. Só que, tipo assim, quando você entra em toda essa questão de power scaling, quando você começa a ser chato, assim, que nem as coisas que eu mencionei nesse vídeo, você acaba só deixando essa parada chata, tá ligado? Assim, discutir lutas fictícias é divertido. Só não encher o saco.